CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda investimento de impacto, aquele que busca gerar impacto social ou ambiental positivo com a possibilidade de gerar retorno financeiro. Eu converso com Leonardo Letelier. Ele é CEO e fundador da Cital e Finanças do Bem, uma organização voltada para a filantropia e investimento de impacto. Leonardo, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Rosana? Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Te chamo de Léo porque a gente já se conhece de outras searas, né, em que eu tive a oportunidade de te entrevistar e fiquei muito feliz em saber como você está de fato comprometido, mergulhado nessa causa que é investimento de impacto. Para o nosso ouvinte, explica exatamente o que significa investimento de impacto, levando em consideração o conceito que está baseado na intencionalidade. Perfeito, Rosana. Eu acho que uma forma de enxergar isso é você pensar naquele velho ditado, né, que as pessoas falavam: o que a mão direita faz, a mão esquerda não sabe. Então, as pessoas estavam pensando em fazer o bem, por um lado, só com doações, pouco voluntariado, depois do trabalho, separado do trabalho e da vida, e ganhar dinheiro num outro lado, né? Seja com trabalho, seja com seus investimentos. Então, o investimento de impacto, ele nasce para derrubar um pouco esses muros, para criar aí uma zona mais cinza, mais confusa, se você quiser, onde você identifica oportunidades que você acha que vão gerar um impacto social, ambiental positivo para a sociedade, mas que também tem possibilidade de gerar retorno financeiro para quem está colocando o capital. Então, esse é como a gente conforma, digamos, os investimentos de impacto. Agora, quando eu falo intencionalidade, eu quero dizer que ele nasce com essa preocupação prioritária de solucionar algum problema socioambiental. A questão do lucro, ela existe, mas ela não precisa ser tão voraz. Estou correta? Você está correta. Para a gente é exatamente assim, né? Em inglês tem até um termo que o pessoal fala que é impact first, né? Que é aquele grupo de investidores que se preocupa principalmente ou primeiramente com o impacto. Mas você tem também um grande grupo de investidores que fala assim: olha, eu quero impacto, mas eu não quero abrir mão de nenhuma rentabilidade financeira. Em inglês, o pessoal chama de finance first. E esses dois grupos convivem, tá? Eu acho que tudo depende também do horizonte que você olha. Talvez no curto prazo seja uma coisa, no longo prazo seja outra, mas existe também aquele pessoal que não está disposto a abrir mão do lucro pelo impacto socioambiental positivo. Não é o nosso caso, a gente entende que essa troca ela vale a pena, ela compensa. E você, quero que você traga o seu relato pessoal para explicar para a gente como começou a sua jornada com investimento de impacto. A sua empresa, Citaui, também tem um nome muito interessante associado a essa guinada que você deu na sua vida e que explica muito o fato de você ser tão exitoso nessa seara. Bom, vou começar pelo nome, né? Citaui quer dizer florescer ou desenvolver em Swahili. E a lógica toda que quando eu criei a Citaui, eu estava justamente tentando desenvolver esse lugar que fica no meio do caminho entre o social e as finanças, entre o investimento e o impacto, né? Fazendo esses conceitos florescerem. E isso veio porque há vários anos atrás, quando eu era mais novo, eu subi o Kilimanjaro, que é o monte mais alto da África. É toda uma epopeia, uma grande aventura. E eu lembro que, em algum momento, eu falei assim: puxa, quando eu criar uma organização, uma empresa, eu vou procurar um nome em Swahili, que é a língua que se fala lá. Então, em 2007, mais ou menos, eu saí da empresa de consultoria que eu trabalhava, criei a Cital, o CNPJ de 2008, e estava justamente naquela época, ainda não chamava Cital, estava pensando em qual nome ia dar, né? E aí veio de volta essa história, veio de volta a subida ao Kilimanjaro, e eu comecei a procurar então nomes em Swahili e achei Citaui. E eu comecei com a lógica de identificar aquelas organizações sociais ou negócios que estavam um pouco à margem do sistema financeiro, que geravam impacto socioambiental positivo, mas que não tinham acesso a crédito, que ou por estar conformada como organização sem fins lucrativos ou por qualquer outra razão, ia bater no banco
eu brinco que não ia passar da porta giratória, né? E fazendo uma análise mais profunda, identificar quais daquelas de fato conseguiriam não só gerar o impacto, que era o objetivo, mas também devolver o dinheiro. Então a gente começou a jornada da Cital e fazendo basicamente esses empréstimos. Na verdade, eu comecei fazendo os 2 primeiros foram com o meu próprio dinheiro, e aí convencendo mais pessoas a participar disso, a colocar dinheiro, até em forma de doação, por isso que a Cital é uma organização sem fins lucrativos, para a gente fazer esses empréstimos, e quando o dinheiro voltava, eu emprestava de novo, voltava, emprestava de novo, assim por diante. Então, tem um efeito aí, a gente acredita nesse efeito de multiplicação do impacto dessas doações originais aí. Mas, Léo, você é MBA pela Harvard Business School, você é engenheiro de produção pela USP, já acumulou 8 anos de experiência na McKinsey, que é uma consultoria ultra renomada, e de repente você começou a se questionar: "O que é que eu vou fazer com tudo isso, né, com toda essa minha habilidade para finanças?". Precisava de fato mobilizar capital para fazer o bem, transformar a vida das pessoas. Eu quero saber exatamente como é que se deu esse clique, assim, no seu coração para você direcionar toda a sua seu talento, sua expertise para o bem. Legal. Na verdade, o clique não deu no coração, o clique deu no estômago. Porque eu lembro, é verdade. Eu lembro que um dia eu acordei e estava me sentindo meio mal fisicamente, né? Por isso que eu falei do estômago. Aham. E não sabia muito bem o que era. Será que alguma coisa que eu comi ontem não era? Durou 1, 2, 3 dias, uma semana e não passava. Aí eu falei, puxa, o que que não é físico, né? Tá tudo certo aqui. O Uhum. que que será então? E eu comecei a fazer essa busca interna, né? Como diz os gringos, né, esse soul searching, do que estava errado. Porque eu gostava do meu trabalho, né? Eu gosto de consultoria, gosto de ajudar as pessoas, gosto de negócio, gosto de finanças, então eu não consegui fazer essa conexão em primeiro momento. E o que depois de um pouco de meditação, um pouco de sentar na praia olhando o mar, de olhar para dentro, eu cheguei à conclusão que era justamente que apesar de eu gostar do que eu fazia, estava faltando um porquê que me movesse mais, né? Hoje em dia todo mundo fala sobre propósito, mas lembra que isso é 13, 14, 15 anos atrás, então essa palavra já não Uhum. estava no vocabulário, né? Não estava na boca do povo. Então eu nem articulei dessa forma naquela época, mas era isso. Eu falava assim, poxa, eu gosto disso aqui, mas precisa ter alguma razão maior para fazer isso, precisa fazer isso com impacto maior, precisa fazer isso para transformar a sociedade. E aí começou esse processo. Você falou que a questão do nome propósito, que está tão em voga hoje, na sua época não era tão comum, mas hoje é o que se fala. Inclusive, os jovens que estão realmente encabeçando esse movimento de fomento do investimento de impacto são jovens da geração Z, né, ou talvez até os milênios, mas eles estão realmente querendo aportar seus recursos, suas grandes fortunas em investimento de impacto. O grande exemplo é o Rockefeller, né, que fundou uma instituição, e o avô é um cara que criou um império baseado em petróleo e gás. Olha que contradição. Essa história eu conheci o Justin, né, que você menciona. Essa história ela é bem interessante, porque acho que ela pega um arco bem completo de como as pessoas podem transformar ou ajudar a transformar a sociedade. Então, o Rockefeller original, né, vem da indústria de óleo e gás, se não me engano é Standard Oil na época, Uhum. e ele foi um dos que falou que esse negócio de morrer rico não está com nada, ele queria era ter um impacto maior na sociedade que transcendesse a vida dele, que transcendesse as posses dele, então ele criou a Fundação Rockefeller, né, Uhum. e que tem essa pegada de filantropia muito forte até hoje, né? O investimento de impacto, ele não vem para substituir a filantropia, ele vem para complementar a filantropia. Então, não é que os Rockefellers se juntaram e falaram, olha, fecha a fundação, pega esse dinheiro, agora vamos fazer investimento de impacto. É que tem uma série de iniciativas que elas demandam capital filantrópico e não vão conseguir, não são iniciativas de negócio, não vão retornar o capital e mesmo assim tem validade, tem utilidade, são importantes para a sociedade. Então tem muitos temas de direitos humanos, racismo e vários outros, e
plena pandemia, a gente não pode negar isso, então, né, cesta básica é uma coisa que é super relevante, mas tem um conjunto de coisas que dá para fazer com outro tipo de capital. E esse outro tipo de capital, que é capital de investimento, ele é muito mais abundante do que capital de filantropia. Não é que ele é melhor, mas se você precisar de alguma coisa que tem um modelo de negócio, mesmo que ela demande mais capital, talvez você consiga financiar ela através do investimento de impacto. Bem, e é um mercado que tem crescido muito, né, Léo? Eu tenho dados aqui, ó, da Global Sustainable Investment Alliance, que diz que a indústria de investimento responsável já chega a 31 trilhões de dólares no mundo, e isso já representa 36% dos ativos financeiros totais sob gestão. Como é que você encara esse fomento, esse crescimento vertiginoso dos investimentos de impacto? Legal, acho que é importante fazer uma distinção entre o que o mercado chama de investimento responsável, sustentável, e que a gente chama de investimento de impacto, que é um subgrupo menor. O investimento de impacto também vem dobrando a cada ano, então, se não me engano, o último número do GIN, que é Global Impact Investing Network, é US$ 1 bilhão, né? Uhum. Obviamente é bem menor do que a indústria de investimento responsável e sustentável, que ela vem mais do mundo do mercado tradicional, tentando incorporar critérios sociais e ambientais de governança, é o que a gente está ouvindo agora todos os dias de ESG, nos seus processos de tomada de decisão de investimento. Então, esse é um dinheiro ainda muito mais abundante, né? Desculpa, acho que é 1 trilhão, não 1 bilhão, de investimento de impacto. Mas ele nasce de uma base muito maior e que tem muito mais tempo. Então, a própria Cital, e né, você falou no começo, a gente trabalha com filantropia e investimento de impacto, mas a gente tem um braço de consultoria que justamente apoia investidores e empresas buscando capital na integração dessas questões ambientais, sociais de governança, e que também está bombando junto com todo esse mercado de ESG. Então, tudo que você mencionou é verdade, mas esse é um bolo maior do que a gente estava falando antes de investimento de impacto. Foi bom você ter mencionado essa diferenciação, porque embora o sistema ESG esteja profundamente ligado ao investimento de impacto, o investimento de impacto guarda as suas peculiaridades. Ele é uma categoria dentro do ESG, correto? Ele pode ser visto assim. O pessoal de impacto, alguns talvez gostem ou não gostem de dizer que está dentro, Hã. mas acho que ele pode ser pensado assim. É, Talvez uma forma mais simples de enxergar e que ela acompanha mais a realidade. Até recentemente, hoje já mudou um pouco, mas ajuda na explicação, é que o ESG, historicamente, ele sempre teve muito associado à mitigação de risco. Então, você olhava o ambiental e falava assim, eu quero mitigar meus riscos ambientais, eu não vou investir em indústrias que poluam, eu quero mitigar meus riscos sociais, eu não vou investir numa empresa que trata mal os funcionários ou de governança assim por diante. E o investimento de impacto, ele sempre teve mais associado não à mitigação de risco, mas a uma geração de impacto positivo, seja social ou ambiental, né? Então, quando você olha sobre essas duas lentes, claro que tem uma área cinza aí no meio, é mais fácil de entender por que uma vem antes e é maior e a outra vem depois e ainda é menor, mas obviamente elas estão ligadas. O próprio nome da Cital é uma tentativa da gente fazer essa conexão. Quando a gente fala finanças do bem, a gente está olhando desde a filantropia, né, até esse lugar de finanças sustentáveis, responsável, que passa pelo investimento de impacto. Ele basicamente está deixando de fora as finanças tradicionais que não se preocupam com essas questões. E Então que ainda são, infelizmente, a maior parte do mercado. eu posso dizer então que o modelo de negócio de impacto não tem a ver com mitigação de riscos e impactos, tem a ver com promoção de um impacto positivo intencional. E essa promoção Correto. tem que estar no core business da atividade de uma determinada empresa. Eu diria que quanto mais no core business, melhor e mais real vai ser, né? O Uhum. que a gente costuma dizer, e a razão pela qual a gente fala de intencionalidade, você está trazendo esse conceito, é que não é uma empresa que faz o business as usual, toca a sua vida e faz uma doaçãozinha ali, ou que Uhum. emprega uma pessoa de etnia negra ou faz isso com indígenas. É claro que essas coisas são positivas, fazem parte da responsabilidade social corporativa das empresas, devem continuar sendo feitas, mas quanto mais isso estiver integrado
na sua cadeia de valor, de quem você compra, quanto você paga, o que você compra, o que você produz, quem você emprega, como é que você remunera essas pessoas, o que você vende, para quem você vende, como você vende. Quanto mais integrado está, mais vai estar nesse lugar de geração de impacto positivo. Quanto mais a margem, menos real vai ser uma afirmação potencialmente de marca, dizer, não, nós somos um negócio de impacto. Olha aqui, a gente doou R$ 20 para aquela ONG na favela. Não, é uma empresa normal que fez uma doação. Muito obrigado, parabéns. Portanto, me convença a fazer um investimento de impacto. O que é que você tem a me dizer? Olha, quando a gente olha para um cenário de longo prazo, eu não enxergo a gente fazendo investimentos de outro tipo. Por quê? Um investimento tradicional que não olha para os problemas, o que a gente sempre chamou de externalidade que está gerando, está criando problemas para si mesmo no futuro, né? E aí você pode, então, dosar o seu investimento. Você pode falar, olha, dentro de uma lógica de investimento responsável, eu vou apoiar aquelas empresas que estão fazendo menos mal ou que trabalham melhor essas questões, mas eu diria para você também invista em empresas que nasceram para resolver problemas sociais. E eu diria para você mais ainda, também faça filantropia para aquelas organizações que combatem os problemas socioambientais que não têm modelo de negócio. Então, pensa no seu portfólio de investimento, e eu estou incluindo em filantropia aí, seu portfólio de doação e investimento, como você maximiza o bem que ele gera para a sociedade, porque isso vai voltar para você com certeza. Se não for para você esse ano, é para os seus filhos, é para os seus netos. Gostei, estou convencida já há muito tempo, nem precisava dessa longa explicação tão assertiva. Ô Léo, e investimento de impacto, ele pode ser feito de que forma? Em muitas classes, setores, região de ativos? Conta pra gente aí esse rico leque, esse rico portfólio. Claro. Historicamente, o investimento de impacto, no começo, ele foi mais feito por fundações. A própria Rockefeller é uma que impulsionou esse movimento, né? E indivíduos, famílias de altos recursos, né? O famoso high net worth, ultra high net worth individuals, né? Através principalmente do seu family office. Então, chegavam essas oportunidades de investimento que não era o tradicional. Então, alguém tinha que dizer, não, eu quero investir tempo em avaliar isso aqui, porque tem outros benefícios que são fora da caixinha, fora da relação risco-retorno normal, que me interessam como principal, como detentor do ativo. Então, informavam para os seus assessores, seus consultores, etc., para olhar isso. Então, começou sendo feito assim. Depois começaram a aparecer os fundos, que facilitam um pouco a conversa, porque veste isso dentro de uma roupagem que é entendida pelo mercado tradicional. É um fundo, tem uma taxa de administração, é um venture capital, de 7 a 10 anos, etc., etc. Então, o que está lá dentro é mais novidoso, mas o formato é menos. Então, aumentou um pouquinho o espaço. E, recentemente, alguns fundos foram criados já com cotas menores, mas a própria Citaui criou uma plataforma de empréstimo coletivo que, a partir de R$ 1.000, qualquer um pode fazer um empréstimo lá. Por que eu estou falando de empréstimo? Porque pode ser empréstimo, pode ser equity, pode ser qualquer uma das classes de ativo, tem possibilidade de ser feito com intencionalidade de impacto. No nosso caso, a gente cria uma plataforma, não colocou isso num fundo, mas cada investidor pode montar o seu portfólio, mas a razão é porque parte da razão de existir dessa plataforma é que as pessoas se enxerguem mais próximas do resultado do impacto do dinheiro delas. Quero que as pessoas se perguntem cada vez mais o que meu dinheiro faz de noite. Quando ele está dormindo no banco, para onde que ele está indo? O que ele financia? Eu dei o aval para o banco fazer aquilo, ou para o fundo fazer o outro? O que tem no portfólio desse fundo? E se você olhar o que tem no portfólio, você vai ver as empresas, talvez você não gostaria de estar investido nelas. Então, a gente fez essa plataforma um pouco para que as pessoas façam, não, eu quero apoiar, quero investir, não é fazer uma doação. Quero investir, fazer um empréstimo para uma cooperativa de mulheres na Bahia que trabalha com frutas nativas. Quero fazer um empréstimo para uma empresa de painéis solares que instala painéis solares em comunidades ribeirinhas e tribos indígenas na Amazônia. Quero fazer isso para uma empresa de educação que trabalha com games em escolas públicas no Nordeste.
Então, é isso que a gente acredita que as pessoas querem, né? Dá mais trabalho, porque você tem que ir lá e tem que escolher, você toma risco, né? Porque nem todos esses, como qualquer coisa na vida, nem todos os investimentos vão dar certo, né? A gente na Stal faz um trabalho extensivo de originação, de achar essas oportunidades, faz avaliação, faz due diligence, vai lá e minimiza esse risco ao máximo, né? Dá apoio contínuo depois do empréstimo, mas ainda assim o risco é diferente de zero, como é nos outros fundos também, né? Então, por isso que a gente até diz, é importante que você não pegue toda a sua poupança e coloque nisso, né? Pegue um pedaço e diversifique. E você vai ter uma carteira da qual você se orgulha, que você vai a conversa com seus amigos e suas amigas não vai ser, olha, eu ganhei X% na bolsa. Vai ser, olha, investi nesse negócio, olha que legal que eles fazem, né? E eu ainda ganhei X% de retorno. Você teve uma certa dose de coragem, porque investiu do próprio bolso, na época R$ 150.000 para fomentar uma instituição que lida com artesãos e aquela famosa grife, a DASPU, para dar cidadania, dignidade às prostitutas no Rio de Janeiro. Você não enfrentou um certo preconceito, uma certa resistência nesse ambiente de mercado financeiro que ainda é considerado, digamos assim, conservador? Olha, teve gente achando estranho e falando que não deveria ser a minha primeira aposta, digamos assim, né? Ah, mas a grande maioria das pessoas que falou isso não estava apoiando e não deixou de apoiar por isso. Era gente dando pitaco, né? Hum. Quem estava apoiando, inclusive teve gente ao contrário, que falou: olha, eu estou apoiando porque você teve coragem de fazer isso. Você teve coragem de dar empréstimo para alguém que não vai conseguir empréstimo no banco porque é um grupo estigmatizado na sociedade. E é isso que a gente quer fazer, isso é investimento de impacto, o resto é business as usual, né? Então, de certa forma, foi até ajudou no fundraising, digamos, essa história, mais do que atrapalhou. Até hoje todo mundo fala, né, Léo? Agora a gente sabe que pelo menos 70% dos investidores de impacto alinham as suas estratégias aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a conhecida Agenda 2030. Que setores aqui no Brasil, em que setores você observa a maior demanda, maior preocupação com investimento de impacto? Olha, é bem variado, é Uhum. difícil falar um setor específico. O que a gente tem na plataforma, que eu vejo repetidamente, e talvez seja uma questão de autoseleção, a gente seleciona essas oportunidades, mas tem a ver com geração de emprego e renda, né? Que é emprego digno, acho que é o nome do ODS. A gente tem várias coisas de igualdade de gênero, então a cooperativa de mulheres, eu não mencionei à toa, porque para a gente isso é importante, né? E para os financiadores também, e aí vou fazer um parênteses aqui, né? A gente cria rodadas de empréstimo coletivo, inclusive vai ter outra em breve, quem quiser se inscrever para receber o aviso, tá lá, www.emprestimocoletivo.net. Desculpa o merchan, Rosana, Eu acho que mas você tem aqui todo o não pude espaço, fique à resistir. vontade, que eu estou aqui exatamente para expor para as pessoas a nobreza dessa causa. Fique à vontade, pode convidar todo mundo a participar. Maravilha. Então tá lá www.emprestimocoletivo.net. Então a gente organiza isso em rodadas. A gente junta 2, 3, 4, 5 negócios e promove uma rodada. Nessa rodada que tinha a cooperativa de mulheres, que chama Coop Sertão, tinha 5 negócios e a gente achava que a cooperativa ia ser a última a completar o financiamento. Foi a primeira e foi em horas. Assim, as pessoas querem isso, as pessoas querem impacto de verdade, as pessoas querem mudar a realidade no chão, né? Então, isso aparece bastante, mas aparece bastante educação também. E cada negócio acaba tendo mais de um ODS, né? Então, a gente acaba completando bastante do arco-íris. E a gente está fez anteriormente a segunda rodada e a próxima, são focadas na Amazônia. Então, isso também carrega toda a agenda verde para dentro dos objetivos que a gente acaba cobrindo. A essa altura, Léo, muita gente deve estar se perguntando: muito, muito legal fazer o bem, ter essa intencionalidade de transformar a vida das pessoas, mas quando a gente pensa em lucro, né, em ter retorno financeiro, será que investimento de impacto realmente proporciona isso daí? Em termos, digamos assim, mais minuciosos, eu queria que você trouxesse para a gente números, índices
que desmentem essa falácia de que investimento de impacto não dá lucro? Olha, acabou de sair o relatório da Vox Capital. O Vox Capital é o primeiro fundo, fundo regulado CVM de investimento de impacto no Brasil, e eles ganharam vários prêmios e têm um retorno acima da média do mercado. Não estou com o número aqui na mão, mas era bem expressivo, tá? Então, assim, não tem o trade-off, ele está menos nesse nível, né? Não é que investimento de impacto não tem retorno, ou tem que ter necessariamente retorno inferior ao investimento tradicional. Inclusive, tem vários estudos, aí já mudando a chavinha para aquele investimento responsável, sustentável que a gente falou, vários estudos que provam que no longo prazo a rentabilidade é maior, inclusive. Tá? Mas o trade-off que existe não é se dá para ganhar dinheiro ou não, é muito mais o que você quer fazer com o seu dinheiro e com o seu retorno. Porque uma vez que você definiu que você quer apoiar uma cooperativa de mulheres ou um negócio na Amazônia, a faixa de retorno está mais ou menos dada. E o mais importante é isso, né? Na nossa visão, o mais importante é isso, é o impacto que você quer ter com o seu dinheiro. E vai ter oportunidades de mais impacto com retorno médio, menos impacto, retorno mais alto. A falácia que tem que não dá para fazer, mas o trade-off ele é real. Até porque tem coisas que não geram impacto que a gente acha importantes e faz na vida, né? Então, eu acho que é muito menos sobre... Isso é utilizado muito mais como uma desculpa de quem não quer se aprofundar ou investir o tempo para aprender sobre o tema, do que alguém que olhou tudo e falou, não, fiz a minha análise e não é possível. Isso eu não acredito. Como é que foi o desempenho do investimento de impacto durante a pandemia? Estou curiosa para saber se nesse período em que as pessoas olharam mais para dentro, tiveram que ter uma certa empatia, generosidade, solidariedade, de que forma esses valores influenciaram nesse novo olhar para o investimento de impacto. Como a gente trabalha com filantropia também, eu posso dizer que isso se expressou muito no lado de filantropia. Então, por exemplo, em 2019, a gente mobilizou 15 milhões de reais. Em 2020, a gente mobilizou 134 milhões de reais. Boa parte disso para o Covid. Tá? Então, assim, a gente basicamente cresceu a nossa atuação 9 vezes na pandemia. Então, não é uma falta de recurso. No investimento de impacto, a gente também cresceu. Né? O capital que a gente alocou, acho que foi 5,6 milhões contra 3 milhões, 2 milhões, alguma coisa assim no ano anterior. Nosso relatório já está saindo aqui acho que mais uma semana ele está disponível, esses números vão estar aí mais à mão. Em relação aos negócios em si, os negócios, assim como todos os negócios da economia, eles não deixam de ser negócios, aqueles investidos, sofreram de forma heterogênea. Uhum. Teve alguns que foram beneficiados, teve outros que tiveram grandes problemas, né? E aí, a diferença que tem no nosso caso é que, diferentemente de talvez um banco tradicional que falaria, olha, fiz a conta aqui, está na hora de fazer o write-off, esquece eles, vamos partir para a próxima. A nossa primeira intenção, nossa primeira ação foi ajudar eles. Como é que ajuda a gerar receita? Como é que ajuda a cortar custos? Como é que ajuda a repensar o futuro? O que eu posso trazer de eventuais garantias? A gente tem capital filantrópico que eu posso fazer um empréstimo ponte, pagar 2, 3 parcelas e eles repagam no final, né? Então, alguns deles a gente precisava só de um empurrãozinho, outros a gente falou, olha, precisamos renegociar, vamos fazer uma pausa, vamos congelar aqui, vamos retornar daqui a 6 meses, né? E eu acho que no final das contas, a grande maioria vai sobreviver. Eles vão precisar de um outro olhar, mas as pessoas têm esse outro olhar. As pessoas que estão com a gente, seja via plataforma, seja nos fundos filantrópicos, eles têm esse outro olhar. Essas pessoas existem, estão aí e tem espaço para mais. Léo, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Muito feliz em te receber para falar de um tema de extrema importância e que emociona a todos. Eu fui talhada na ideia de que a gente está aqui nesse mundo exatamente para tentar servir ao outro, né? E você faz isso com maestria, utilizando o seu dom, suas habilidades em finanças, para mobilizar capital, transformando a vida de muita gente. Um beijo para você, até uma próxima oportunidade. Beijo, Rosana, obrigado pelo convite. E obrigado aí pela audiência. Eu conversei com Leonardo Letelier, CEO e fundador da Cital e Finanças do Bem, uma organização voltada para a filantropia e investimento de impacto,
Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site e no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo no CBN Sustentabilidade de hoje a minha produtora querida, Érica Paixão, nos trabalhos técnicos, Débora Gonçalves e na edição, Rafael Furugem, o outro querido aqui do CBN Sustentabilidade. Um beijo para você e até a próxima. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.